Só um minutinho, gente. Meu Deus. Desliguei o computador, tô só no celular, tá? Tá. Comecei a gravar aqui. Eu tava vendo as nossas conversas e eu não lembrava, meninas, de verdade, se as questões a gente tinha falado de colocar ou não, porque assim, a Nivalda ia discutir as questões e a Aline ia fazer um Google Forms, não era isso? Sim. E aí... dos pode dados falar. captados, já faço a ligação língua portuguesa matemática. A ideia é essa, é pegar os dados do que for discutido, depois eles transferem isso que eles discutiram para o Google Forms, e do Google Forms eu transfiro os dados deles para a minha aula. Certo. E agora, onde é que eu acho isso aqui, gente? Então, mas aí você ia fazer como é que se diz? Você ainda vai fazer o slide. O Google Forms. Isso, vou fazer hoje. A gente passa amanhã e tá pronto, até porque é rápido. Desculpa, Aline. Vamos lá. Oi? Ouviu? Estão Vou aí? fazer hoje à noite. Eu estou te ouvindo, me ouve? Ah, tá. Agora sim. Tá. Vou fazer hoje à noite, amanhã cedo. Eu já tenho ele. Amanhã, umas 8 horas, eu já estou com ele pronto e já envio para você. E aí, se a gente tiver que fazer alguma alteração, a gente já faz na hora. O que é que você vai fazer para mandar? Eu não entendi. Google Forms. Darem uma analisada, se é essa mesma proposta, e a gente, se tiver tudo certo, a gente encaminha. Como uma forma de tarefa. Ah, tá. Não, tudo bem. Se é uma... Oi? Por isso que eu acho que fica difícil mandar outras tarefas para eles, o Couto. Vamos supor, eu enviar outra tarefa e a Rose enviar outra tarefa, porque eles já terão essas perguntas para responderem para a Aline. E apesar que o Google Forms é rápido, não é algo assim, então, né? Mas o que eu poderia pedir para eles como tarefa seria pesquisar outras notícias a respeito do texto envolvido. Jesus sacramentado, que calor é esse? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá aparecendo aqui os slides, né? Tá. Uhum. Isso. Aqui, ó, primeiro slide, os objetivos da aula. Né? As habilidades, né? Desculpa, habilidades, né, da aula. Que são os objetivos, acaba sendo, né, de cada disciplina. Acaba sendo. Aí falta aqui da sociologia e de matemática. Aí vai falar do texto e tal, e a gente combinou de fazer a leitura. Só que aí a gente precisa decidir o seguinte: nós vamos estrinchar bastante esse texto ou nós vamos conversar não muito profundamente para relacionar com essa questão no Brasil e tratar essas questões para chegar direto nesse ponto? Você tem fome de quê? Porque daqui para o final ainda tinha a música, o que fazer para minimizar e a proposta para propor, é a proposta que eles devem fazer, né? Isso. E aqui o que a Anivalda trouxe é parte teórica, né? Teórica, isso mesmo, exatamente. Reportagem, notícia. Isso. Uhum.
Para eles terem uma noção que é uma reportagem, que é uma notícia, né? Eles saberem diferenciar o que é uma reportagem e o que é uma notícia. Posso dar minha opinião sincera a respeito do texto? Eu acho assim, é um texto que veio, né, é de fora, são informações de fora, né, lá da Inglaterra e tudo mais. É importante? É, mas o nosso foco, sinceramente, eu acho que o nosso foco é Brasil, não é Reino Unido. Não sei o que vocês acham, meninas. Eu acho que dá para a gente trabalhar o texto, conversar, eles, né, fazerem a leitura, fazermos, né, a leitura compartilhada e tudo mais, mas o nosso foco real são as questões né, as questões que envolvem o Brasil, eu acho. Não sei. Sim, eu entendo que esse texto ele veio para fazer a ligação com a questão que vai ser colocada. Exatamente. Então, dá para trabalharmos o texto, dá para investigarmos, né, no meu caso, eu perguntar para eles, fazerem todos os questionamentos, mas para chegarmos exatamente aí, aonde nos interessa. Isso. E eu acho que essas questões aqui, elas são importantes para a gente discutir com eles, vocês não acham? Sim. Muito. Talvez mais importante do que o próprio texto. É que o texto, ele traz o contexto. O contexto, exatamente. O texto traz o contexto. E o que Mas precisamos mesmo é aprofundar. Então, por isso que eu acho que talvez a gente poderia fazer uma leitura nós mesmas, ao invés de pedir para os alunos. Então, cada uma lê aqui, né, em vez de ficar discutindo muito com eles essa questão. pode. E já quando terminar a leitura aqui, a gente já traz para cá, discute se no Brasil houve alguma providência em relação o consumo de alimentos durante a pandemia, né? Para depois falar da alimentação de cada um, né? Aí vem para cá. Se for necessário, depois você pode mandar essas 3 questões, Nivalda, para eles responderem por escrito, para deixar como registro, eu acho que também dá. Sim, sim. Né? Uhum. Porque se a gente ficar se aprofundando muito no texto, eu também achei que a gente vai perder muito tempo, e ele não é, assim, o nosso propósito não está no texto, né? Exatamente. Ainda bem que vocês chegaram aqui, porque eu estava me sentindo assim, mas será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Mas, sabe, pensando que não seria, entendeu? Não seria o nosso propósito. Mas é isso mesmo, ele não é o nosso propósito. Ele só está servindo como uma ponte para a gente chegar ao você tem fome de quê? Que a gente quer saber. E o que a gente quer colocar como questão para eles, que é o que fazer para minimizar os impactos da pandemia, não é aqui que a gente quer chegar? Exatamente, essa é a nossa pergunta norteadora, né? Porque aí, em cima disso, é que eles vão realmente conseguir elaborar todos esses, o que eles escolherem, todos não, né? O que eles escolherem para trabalho deles, para o trabalho mesmo deles, que é através dessa questão norteadora é que eles vão conseguir chegar no produto final. Certo. Então, o que a gente muda para amanhã? Não, mudar, eu acho que no caso seria a leitura, né? Fazermos a leitura, eu explico para eles esse gênero textual jornalístico que dentro tem a notícia, tem a reportagem, enfim. Não vou me estender muito, porque tem charge, tem publicidade dentro de uma esfera jornalística, né? Dentro de um jornal. E aí eu não vou me estender, mas só para eles terem uma noção do que é a reportagem, do que é a notícia, né? E para podermos chegar nessas questões. E aí eles poderem ouvir a música, enfim.
Você acha que definir o que é uma reportagem, uma notícia, é importante para que eles façam esse trabalho final? Não que vá garantir algum tipo de aprendizagem, sim, mas não vai influenciar, não. Para eles trabalharem aqui, não. É só para eles terem uma noção. Diferente, né? O que é uma reportagem e o que é uma notícia. Saberem distinguir as duas. A notícia e a reportagem, mas não vai impactar em nada com relação ao que eles querem fazer, ou dentro da proposta de trabalho deles, entendeu? Por exemplo, se eles optarem, se alguns optarem pelo podcast, não vai interferir em nada, absolutamente não. Então, porque aí, nesse caso, você pode, talvez, falar apenas. Só falar, né? Pode ser. O que vocês acham, meninas? Eu dou uma explicaçãozinha rápida do que é notícia e do que é reportagem, só para eles terem uma noção. Eu acho que eles já sabem, né? Lógico, eu trabalhei tanto isso ano passado, com os primeiros anos. Então, isso daqui é uma reportagem? Ou é uma notícia? Esse texto? Esse texto é uma reportagem, não é uma notícia. Uma reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais e revistas. Esse gênero nasce de uma notícia de relevância profunda aos fatos de interesse. Então, é a reportagem que nasce de uma notícia. Então, você tem a notícia e você cria a reportagem. Entendeu? Entendi. Já a notícia, ela está presente no nosso dia a dia, né? Houve um aumento de casos de Covid na região sul do Brasil. É uma notícia ou uma reportagem? Uma notícia, né? Uma notícia. Certo. Agora, quando eu destrincho essa notícia, ela vira reportagem. Tá. Conforme eu vou escrevendo sobre a notícia, são reportagens. Isso, que aí você vai dar todos os dados, enfim, a questão de quando ocorreu, toda essa questão que você vai Deixa eu falar. Ai, fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Pode seguir, daqui a pouco eu lembro. Tá. Eu queria. Então, só para retomar, então, nós vamos fazer a leitura nós mesmas, né? Só separando, como a gente já tinha feito antes, a ordem que estava aqui, mas a gente faz a leitura e vai explicando para os alunos. Isso. Dentro da própria leitura, podemos fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, coisa rápida, entendeu? Certo. Não ter nada. Ou deixá-los ler, em vez de nós ler. Pode ser também. Como nós tínhamos proposto, deixá-los que eles leiam. Mas ler em voz alta. Sim, porque a princípio seria isso mesmo. Era isso mesmo. O desenvolvimento que nós tínhamos proposto seria a leitura compartilhada. Então, a leitura por eles, né? Eles leriam, né? Igual, lembra que a gente falou que aquele que tem vontade de ler, não obrigar, lê fulano. Isso também é chato. Isso, Tá, então a gente faz isso, continua com a leitura, só que a gente tenta não se aprofundar muito na discussão
Sim. Meninas, em que momento aqui que você acha que você coloca o artigo de opinião? Antes de começar o texto? Antes de começar, eu queria dar a definição para eles, eu queria explicar. Então, aqui depois do objetivo da aula, certo? Sim. Aqui entre o objetivo e a imagem do lanche, né? Imagem, exato. E aí eu posso até perguntar para eles, se eles, depois que eles lerem, se eles sabem se é uma notícia ou se é uma reportagem. Claro que eles vão matar a charada na hora que é uma reportagem. Perfeito. E aí, aqui, como nós vamos conduzir essas questões aqui, ó. A Aline estava falando que depois ela vai passar isso aqui como Google Forms, não é isso? Isso. A Aline podia passar... Na verdade, eu vou ser mais específico. Oi? Oi, Aline. Eu vou ser um pouquinho mais específico. Por exemplo, o que você tem comido durante a quarentena? Doces, fast food. Ser um pouquinho mais específico, porque senão não tem muitos dados para a pesquisa. Então, você vai colocar uma lista de opções para ele assinalar. Isso. Tá. Esse explique aqui, gente, precisa manter aqui nessa frase ou é melhor tirar? Então, aí é que eu queria entrar. Dentro da língua portuguesa, seria interessante manter as 3 questões para que eles pudessem responder de uma forma mais não tão objetiva, numa forma de, sabe, não ser tão sucinto assim, sabe? Responder mesmo com dados que eles possam ter adquirido aí durante o período, mas respondendo de uma forma clara. Não precisa ser tão objetiva. Eu comi isso. Não. Tá. E aqui seria, então, mais uma conversa, mas que eles respondessem espontaneamente. Sim. Tá. Eu não lembro agora aqui, ó. A ordem era isso mesmo. Primeiro a pergunta, depois a música, ou era o inverso? Era a pergunta, depois a música. Primeiro a pergunta, depois a música? Isso, porque nós tínhamos participado de inserir para alimentação e então, aí a gente já parte do da música. Certo. E aí aqui vem a nossa questão do projeto, né? Agora, uma outra dúvida, né, que a gente estava conversando. Nivalda, você vai pedir agora como tarefa, a gente mantém isso ou não? Que era o que a gente queria saber, né? Ah, sim. Que eu acabei não colocando ainda, né? Eu acabei esquecendo de colocar. Gente, me fala também se não for, sei lá, não sei. De repente é muito para eles fazerem um artigo. Um artigo. Sim, você acabou de explicar. Ele pode fazer um artigo ou uma notícia, mas essa notícia seria o quê? Ah, estourou o cano no meu prédio. Isso é uma notícia? Porque se você vai diferenciar os dois, seria bom você dar a possibilidade dele fazer os dois. Sim. Né? Eu acho. Eu queria. Não fica muito para ele. Não fica muito para eles. Oi, fala. Ou na língua portuguesa se trabalha mais com artigo mesmo, de opinião? Não necessário. Tá. Não, a gente pode, no caso, eu posso trabalhar qualquer esfera jornalística. Eu posso trabalhar a reportagem, eu posso trabalhar a notícia, eu posso trabalhar a charge. Eu poderia até pedir uma charge para eles, um slogan, um anúncio publicitário. Mas aqui eu acho que não cabe. Na realidade, eu não sei se cabe
um anúncio publicitário. Uma charge, eu acho que até é viável, mas eu queria que eles criassem uma notícia, que é rápida, não precisa ser tão longa quanto a reportagem, né? A notícia para mim, eu acho que é o mais prático. Tá? Certo. Bom, aí então você pede como tarefa, vai colocar aqui no final, então. Tá bom. Tá, isso aqui eu levo lá para cima. Eu posso já deixar no slide pronto, né? Pode sim. E aí, depois que a gente conversar sobre a Nivalda pede a tarefa, a gente fecha com o que ele aprendeu hoje. Então, eu vou ter que trazer isso para cá, acho que fica melhor, o que vocês acham? E aí, depois, com essa questão, o que fazer para minimizar, nós vamos falar do trabalho final, é isso? Sim. A nossa discussão, meninas, era saber se isso tudo dá para fazer no tempo que a gente tem. Ué? Caíram? Oi? Meninas? A tela que sumiu. Eu tirei a tela que eu fiz uma pergunta, ficou tudo mudo, eu fui ver o que aconteceu. Não, tô aqui. A Daline está cortando ali, não estou conseguindo ouvir uma palavra, entender uma palavra que você fala. É porque eu estou longe do microfone. Já melhorou. E nós aqui tentando adivinhar, chamando Chico Xavier. A questão foi, vou repetir, esse conteúdo, ou melhor, esse conteúdo da aula, vocês acham que é suficiente